Graça e paz, meus queridos irmãos. Ainda continuando a nossa meditação sobre o que está escrito no livro de Neemias, no capítulo 2. Vamos ver, nesse momento, Neemias 2, versículos 7 e 8, onde está escrito assim: E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deveria alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Você está vendo? Planejando tudo em 3 meses de oração. Nós vemos esse homem parar diante do Rei da Glória, sentindo no coração uma incumbência imensa de reedificar uma cidade, sem que ele tivesse um tostão. Ele para diante de Deus e se entrega e pede. Ele pede. Nós vemos aqui Neemias pedindo ao rei Artaxerxes a lista das suas necessidades. Ele pediu as credenciais necessárias aqui na terra. Ele não usou os títulos dele, os diplomas, as táticas, a popularidade. Não, são as credenciais do rei. Isso é importante numa missão em que você precisa, em que você representa alguém. Na missão que você tem aqui na terra, quem você representa? O Rei dos Céus. Então você precisa das credenciais dele. Você precisa ir enviado por ele. Ele disse ao rei: peço-te que me envies a mim. Eu quero ser enviado teu. Eu quero ir sob a tua palavra. E ele pede as credenciais do rei, a assinatura do rei, cartas do rei, ordem do rei. Ele não foi lá com as credenciais dele. Quantas vezes nós partimos para um trabalho no reino de Deus com as nossas credenciais? Eu vou. Afinal de contas, eu sou uma celebridade no reino. Eu sou muito conhecido, eu sou muito famoso. Eu estudei aqui, eu estudei ali, eu fiz curso disso, eu fiz curso daquilo. Eu não gosto quando me pedem currículo. Porque ninguém me chegou lá pelo currículo que eu tenho. Devia me pagar pelo meu currículo, porque meu currículo aqui na terra é vasto. Eu estudei muito, ainda estudo até hoje. Mas não, dão oferta como missionária, mas querem o meu currículo. O meu currículo não presta para nada, a não ser aquilo que me preparou para eu seguir ao meu Deus. Quantas vezes somos chamados e queremos ir pelo nosso nome, com as nossas credenciais. Eu sou filho de fulano de tal, eu sou sobrinho de fulano de tal, eu sou da igreja tal, grande ministério. Não é? Eu tenho diplomas nisso, mestrado nisso, doutorado nisso e nisso. Então eu tenho as minhas credenciais. Mas quem foi que me enviou?
Quais são as credenciais daquele que me enviou? Eu sou servo do Senhor Deus que criou os céus e a terra. E eu sou enviado dele. Neemias foi como enviado do rei Artaxerxes. Neemias foi enviado como servo do rei. Neemias foi enviado para fazer uma missão real do trono da Pérsia. E foi isso que ele queria. Quantas vezes nós esquecemos das credenciais do nosso monarca? É tão lindo, eu vou repetir isso. Quando Jesus Cristo ressuscita, e lá em Mateus 28, ele diz para os seus discípulos: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Toda. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Puxa vida. Ele estava dizendo algo. Presta atenção. A autoridade dos Césares não era sobre os céus e a terra. A autoridade dos Herodes não era sobre os céus e a terra. Ele dizia: eu tenho autoridade sobre os céus e sobre a terra. Portanto, ide no meu nome, quer dizer, ide com as minhas credenciais. Fazei discípulos de todas as nações, porque todas as nações estão abertas com as minhas credenciais. São as minhas credenciais de rei do universo que vão abrir portas para vocês. Não são as suas, são as minhas. É bom estar sob essas credenciais. Estar sob essas ordens. Senhor, eu peço-te que tu me envies à igreja tal. Eu preciso da tua palavra. Eu preciso perceber, sentir a necessidade da igreja. O que é que eu tenho que entregar hoje para a igreja que está reunida ali, para os meus irmãos que estão ali? Se é o pastor que precisa de uma palavra de consolo, faz de mim um instrumento para a vida desse líder que é teu. É tão diferente do que chega lá, eu vou lá porque eu sou importante. Ele pediu ao rei Artaxerxes o suprimento daquilo que ele necessitava, das suas necessidades. É o rei que supre. As matas são suas, tudo é dele, e o seu exército vai com Neemias para guardar no império das trevas. Pense bem, aqui ele pediu o que ele precisava, o que ele viu. E o rei, além de tudo, a Bíblia diz, e o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus estava comigo. Quando você está fazendo o trabalho do Rei da Glória, do Senhor dos Exércitos, ele move o coração dos reis aqui da terra. Ele move, ele ordena e você recebe. Você não precisa sair que nem pedinte, esmolando o favor dos outros, se aliando, fazendo alianças com outros pecadores para fazer o trabalho do Rei da Glória. Não. É Deus que abre as portas e Deus que fecha portas. Eu gosto daquele hino que o pastor Josué, dali da Betânia, de São Francisco, canta. Ele diz: portas abertas e portas fechadas são a mesma coisa, desde que sejam abertas ou fechadas por Deus. Glória a Deus pelas coisas que eu pedi e até hoje Ele não me deu. Glória a Deus
pelas coisas que eu pedi e ele me deu. Glória a Deus, pelas coisas que me fizeram chorar de dor. Glória a Deus, pelas coisas que me fizeram sorrir de alegria. Glória a Deus, porque ele cuida de mim. Eu sei disso. Como Paulo diz, eu sei em quem tenho crido. A Bíblia diz aqui que Neemias foi aos governadores da além do Eufrates e lhes entregou as cartas do rei. Tá vendo? Ele não foi pedir nada. Ele entregou cartas do rei, credenciais do rei, ordens do rei. Os reis da terra tiveram que se curvar a Neemias. Eles acharam que estavam se curvando a Artaxerxes. Eles estavam se curvando ao Deus de Neemias. O rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Viu? Ele deu a Neemias mais do que Neemias tinha mandado. Por quê? Porque Deus, a boa mão do meu Deus estava comigo. Como é bom termos esta consciência, porque a boa mão do meu Deus estava comigo. É tão bom, meus irmãos, quando Deus nos envia num trabalho, a boa mão do nosso Deus está sobre nós. Portas que se fecharem, não tem problema. É Deus que abre portas, é Deus que fecha portas, é Deus que põe lá em cima, é Deus que põe lá embaixo. Quando nós vemos pessoas de Deus sofrendo, chorando, não tem problema. A boa mão de Deus está ali. Neemias recebeu de Artaxerxes oficiais do exército e cavaleiros. Olha só. Nosso Pai do céu. Nunca esqueça que o nosso Pai do céu é Jeová de Sebaot, o Senhor dos exércitos. Ele envia exércitos de anjos, de seres celestiais no mundo do espírito, que vão nos guardar, que vão pelejar por nós, que vão derrotar inimigos, que vão aplainar caminhos para nós. Jesus Cristo diz, Deus diz a Ciro, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, arrebentarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para te provar que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Deus vai fazer todas as coisas. Ele ordena a anjos a teu respeito. Os anjos existem para prover o livramento para nós. Livramento, não é a salvação, é o livramento. Nós vemos aqui essa missão de Neemias, uma missão cheia de sucesso, uma missão nascida no coração dele pela misericórdia, pela responsabilidade, pelo chamado contundente de Deus. Vemos o preparo dos meses de oração, de confissão de pecado, de jejum. Apesar de que Deus, a boa mão de Deus estava com ele. Ele tinha tudo certo, ele teve que enfrentar tantas dificuldades que nós vemos. Os Sambalates, os Tobias e os Gesens aqui na terra vão sempre se levantar. Esse é o trabalho deles. Mas nós precisamos saber em quem é que nós cremos. O rei supriu, rei Artaxerxes supriu. Mas de quem são as matas?
Quem criou os céus e a terra? Quem criou todos os universos visíveis e invisíveis, senão o nosso Rei, o nosso Pai? Então, quando Deus ordena, tudo é feito. Nós só precisamos saber em quem cremos. Há um momento, a Bíblia diz que Jesus Cristo ressuscitou. E os anjos disseram para as mulheres, para Madalena, vai, avisa seus discípulos que ele já ressuscitou e já foi adiante deles para Galileia. Lá o vereis. Você entendeu isso? Você entendeu que o Rei da Glória, ressuscitado, vivo, ele vai adiante. Ele vai na frente. Ele vai endireitando os caminhos. Ele vai tirando os excessos desnecessários. Ele sabe de tudo que nós vamos enfrentar, porque ele está na frente. Ele veio primeiro. Mas ele vai para onde? Galileia dos gentios. Está vendo? Dos gentios. Aqueles que nem eram descendentes de Abraão. Aqueles que não seguiam a lei de Moisés. Para os gentios. Está vendo? É para lá que nós temos que ir. É para lá que nós temos que seguir. Nós só precisamos ter certeza da nossa missão, do nosso chamado. Conhecer o Rei a quem servimos e ter certeza de que ele é o provedor e supridor de todas as nossas necessidades. Neemias tinha na ponta da língua as suas necessidades. Ele se dedicou, ele planejou o caminho, ele tinha o seu mapa de viagem, todo completo. Apresentou o rei, e o rei deu ainda o exército e os cavaleiros para ele na frente. Não é melhor estar submisso à ordem do monarca do que submisso aos seus títulos, ao seu preparo, à sua cultura? É melhor estar submisso ao monarca. Não é pecado estudar, é muito bom. Estude, nunca pare de estudar. Mas saiba de uma coisa, o que vai contar no seu trabalho missionário são as credenciais daquele que lhe envia, e não as suas. Você vai sob o comando dele e não do seu. Você vai apresentando os títulos daquele que lhe enviou e não os seus. Amém? Então nós precisamos saber, conhecer quem é aquele que nos envia. Conhecer qual é o nosso dever. Saber que as credenciais válidas no reino espiritual são as credenciais dele. Saber que ele é o Senhor dos céus e da terra. E se ele diz, toda autoridade me foi dada nos céus e da terra, portanto, ide, então ele sabe o que está dizendo. Nós podemos ir sabendo que tudo o que acontecer está debaixo da autoridade dele. Eu costumo dizer, ai de quem toca num dos pequeninos de Jesus. Ai daquele, porque o assunto já não é com o missionário, é com aquele que o enviou. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.